Eles acharam que tinham dado a ela o lixo, mas não sabiam que entregaram a ela a única coisa que faria todos eles se ajoelharem, murmurou o vento entre as frestas da velha fazenda Três Nascentes, enquanto Maria do Socorro fechava a porta da casa grande pela última vez. Naquela tarde, o céu de Minas Gerais não tinha o azul vibrante de costume. Estava carregado, um cinza chumbo que parecia pesar sobre os ombros cansados daquela mulher de 50 e poucos anos. Maria não levava malas luxuosas, apenas uma trouxa de roupas e uma pequena caixa de metal enferrujada, apertada contra o peito como se fosse o seu próprio coração. Assista até o final, porque o que essa mulher descobriu no meio das pedras vai te mostrar que a justiça tarda, mas nunca falha da forma que a gente imagina. Depois me conta nos comentários, dando uma nota de 0 a 10 para essa história. E se o que eu vou te contar agora tocar o seu coração, se inscreve no canal para apoiar meu trabalho. Eu conto com você. O velório do Coronel Custódio foi exatamente como sua vida, imponente, frio e cheio de gente que sorria com os olhos enquanto fingia chorar com os lenços de seda. A chuva fina que caía do lado de fora não refrescava o calor abafado do interior de Minas, apenas transformava a terra vermelha em uma lama pegajosa que grudava nos sapatos caros dos convidados vindos da capital. Maria do Socorro, com suas mãos calejadas por 30 anos de sabão de coco e serviço pesado, era a única que não tinha tempo para o teatro do luto. Ela passava o café, servia os biscoitos de polvilho e limpava os rastros de lama que os herdeiros deixavam pelo assoalho de jacarandá. 30 anos. Esse era o tempo que Maria tinha dedicado àquela fazenda. Ela não era apenas a empregada, ela era a memória viva daquelas paredes. Foi ela quem segurou a mão do coronel nos seus últimos e agonizantes suspiros, enquanto do lado de fora, no corredor, os filhos legítimos, Otávio e seus irmãos, discutiam em voz alta como dividiriam o gado e as terras férteis. O coronel ouvia tudo. Cada palavra de ganância entrava nos seus ouvidos como veneno, e Maria via o brilho de decepção nos olhos do velho patrão. Otávio, o filho mais velho, exalava um perfume importado que tentava, sem sucesso, disfarçar o cheiro de cigarro e noitadas. Ele olhava para Maria com um desprezo que não fazia questão de esconder. Para ele, Maria era parte do mobiliário, algo que devia ser descartado assim que o inventário fosse assinado. A senhora já pode ir arrumando suas trouxas, Maria. Logo depois da leitura do testamento, não teremos mais necessidade dos seus serviços, ele disse, com um sorriso de lado, enquanto ajustava a gravata de seda preta. Ele estava falido, com dívidas de jogo que consumiam suas contas na capital, e via na herança do pai a sua única salvação. Mas havia algo que Otávio não sabia. Algo que ninguém naquela sala de móveis pesados e cheiro de mofo poderia imaginar. A leitura do testamento aconteceu em um escritório abafado. O advogado, um homem de expressões graves, pigarreou antes de abrir o documento. Os filhos se inclinaram para a frente, os olhos brilhando de antecipação. Maria ficou de pé num canto perto da porta, com a cabeça baixa e a dignidade de quem sabe que o seu valor não se mede em alqueires. O advogado começou a ler: terras de pastagem para um, o maquinário moderno para outro, as cabeças de gado premiado divididas meticulosamente. Otávio recebeu a maior parte das terras produtivas, aquelas que davam lucro imediato. Então o advogado parou por um segundo e olhou para Maria. E para Maria do Socorro, por seus anos de lealdade e cuidado incondicional, o coronel Custódio deixa o chamado Canto do Urubu. Um silêncio súbito tomou conta da sala, seguido por uma risada contida de Otávio. O Canto do Urubu era a piada da região, uma faixa de terra isolada, lá no fundo da propriedade, onde o solo era tão pedregoso que nem o mato crescia com vontade. Era um brejo seco, uma terra maldita que todos consideravam um cemitério de esperanças. O coronel tinha dado a Maria o que todos consideravam o lixo da fazenda. Agradeça ao papai, Maria, debochou Otávio, levantando-se da cadeira de couro. Agora você tem o seu próprio império de pedras. Quem sabe não consegue criar alguns urubus por lá. Os outros irmãos riram, um riso seco que ecoou pelas paredes de madeira. Maria não disse nada. Ela sentiu o soco no estômago.
a dor aguda da traição de um homem a quem ela serviu com uma lealdade canina. Mas ela não chorou, não na frente deles. Ela apenas pegou a pequena caixa de metal que o coronel a fizera prometer, no leito de morte, que só abriria quando pisasse no centro daquela terra maldita. E saiu. Caminhar até o canto do urubu foi como percorrer o caminho do Calvário. A cada passo, a lama parecia puxar seus pés para baixo, e a trouxa de roupas pesava como se carregasse todo o seu passado. Mas Maria tinha uma promessa a cumprir. Ao cruzar a cerca de arame farpado que delimitava o início da terra pedregosa, o cenário era desolador. Pedras imensas, árvores retorcidas e um silêncio que só era interrompido pelo grito de alguma ave de rapina ao longe. Foi lá, no meio daquela desolação, que ela o viu. Sentado sobre uma pedra lisa, desenhando no chão de terra com um graveto, estava Tico. O menino de 8 anos era um órfão, neto de um antigo vaqueiro da fazenda que havia morrido em um acidente mal explicado anos atrás. Tico vivia em um casebre que parecia se sustentar apenas por teimosia, no coração do canto do urubu. Ele era uma criança silenciosa, de olhos grandes e profundos, que pareciam ver coisas que os adultos já haviam esquecido. Dona Maria? Ele perguntou, sem parar de desenhar. Sou eu, meu filho. O que você está fazendo aí no chão? Tico apontou para os símbolos que riscava na terra seca. Eram formas geométricas estranhas, marcas que pareciam mapas ou códigos. O homem grande, o coronel. Ele vinha aqui nas noites de lua cheia. Ele achava que eu estava dormindo, mas eu via. Ele ficava olhando para as pedras e marcava o chão. Ele dizia que o tesouro não brilha como ouro, mas corre como vida. Maria sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela se ajoelhou na terra dura, ignorando a dor nas articulações, e abriu a caixa de metal que carregava. Dentro não havia joias nem dinheiro. Havia um lenço de seda bordado com iniciais que não pertenciam à esposa do falecido coronel e uma chave de ferro antiga, pesada e fria ao toque. Junto com a chave, um papel amarelado com um desenho que se assemelhava estranhamente aos riscos que Tico fazia no chão. Mas o que aquela chave abria em um lugar cheio de pedras e poeira? Maria olhou em volta, sentindo o peso da humilhação se transformar em uma curiosidade ardente. Ela lembrou das palavras de Otávio e do riso dos herdeiros. Eles achavam que tinham se livrado dela. Eles achavam que tinham dado a ela a morte em vida. Tico, você pode me mostrar onde o coronel costumava ficar? Ela perguntou, a voz firme agora. O menino se levantou e começou a caminhar entre as rochas, com a agilidade de quem conhecia cada fenda daquela terra. Maria o seguiu. O canto do urubu não era apenas um pedaço de terra ruim, era um labirinto de segredos. E enquanto ela caminhava, uma frase não saía de sua cabeça. O que é invisível aos olhos dos gananciosos é o que sustenta o mundo. Mas isso era só o começo. Maria não fazia ideia de que aquela chave era a peça final de um quebra-cabeça que envolvia não apenas a sua sobrevivência, mas o destino de toda a região. E enquanto ela se embrenhava naquela terra pedregosa, lá na Casa Grande, Otávio já comemorava o negócio que salvaria sua vida. A venda da fazenda Três Nascentes para um grupo de mineração internacional. O que Otávio não sabia, e o que o faria perder o sono nas semanas seguintes, era que ele tinha cometido um erro fatal na demarcação das terras. Um erro que tornava Maria do Socorro, a mulher que ele acabara de expulsar com risos, a pessoa mais poderosa daquele município. Maria parou diante de uma laje de pedra coberta por trepadeiras secas. Tico apontou para uma pequena fenda na rocha. É aqui, Dona Maria. É aqui que ele falava com a terra. Ela sentiu o coração bater contra as costelas. A chave de ferro em sua mão parecia esquentar. O que ela estava prestes a descobrir não mudaria apenas a sua vida, mas revelaria a verdadeira face do homem que ela serviu por 30 anos. Seria o coronel Custódio um traidor ou um protetor silencioso? O silêncio do canto do urubu estava prestes a ser quebrado, e o som que viria a seguir ecoaria por todas as montanhas de Minas Gerais. Naquela noite, Maria não dormiu. Ela e Tico ficaram sentados no casebre de tábuas velhas, iluminados por uma lamparina de querosene.
Ela olhava para o mapa rudimentar e para a chave, enquanto o menino continuava seus desenhos no chão batido da pequena sala. Havia algo estranho no ar, uma eletricidade que precede as grandes tempestades. Maria sabia que Otávio não a deixaria em paz por muito tempo. Ele era como um lobo ferido, e lobos feridos são os mais perigosos. Mas ela não era mais a sombra que limpava o rastro de sujeira dos outros. Naquela terra pedregosa, sob o olhar atento de um menino órfão, Maria do Socorro estava começando a se tornar a dona do seu próprio destino, e o Canto do Urubu, o lugar que todos chamavam de cemitério de esperanças, estava prestes a se tornar o berço de uma nova realidade. Dona Maria, Tico chamou baixinho, no meio da noite. A senhora ouviu? Ouviu o quê, meu filho? O barulho de água. Lá embaixo das pedras, ela está chamando. Maria prendeu a respiração. No Canto do Urubu, um lugar conhecido pela seca eterna, o som de água correndo parecia uma loucura, ou uma promessa. Ela apertou a chave de ferro com força. O jogo estava apenas começando, e as peças que o coronel havia deixado no tabuleiro eram muito mais complexas do que qualquer um poderia imaginar. Ela olhou para a janela, para a escuridão daquelas terras que agora eram suas por direito. O que aconteceria quando Otávio descobrisse o que estava escondido sob as pedras? O que aconteceria quando a verdade sobre a mãe de Tico e as cartas escondidas viessem à tona? Maria sentiu que estava caminhando sobre um campo minado, mas pela primeira vez em 30 anos, ela não tinha medo da explosão. Ela estava pronta para enfrentar a tempestade, e o Canto do Urubu seria o seu campo de batalha. E aquilo era só o começo do que estava por vir. O que ela encontrou na manhã seguinte, quando o primeiro raio de sol tocou a laje de pedra, foi algo que nem em seus sonhos mais ousados ela poderia prever. O segredo do coronel era muito maior do que uma simples herança. Era uma dívida de sangue que precisava ser paga. Maria se levantou antes do sol. O cansaço físico era imenso, mas a alma estava em alerta. Ela chamou Tico e juntos voltaram para a laje de pedra que o menino havia indicado. Com o auxílio de um galho forte, ela começou a afastar as trepadeiras secas e a terra acumulada. Por trás da vegetação morta, surgiu algo que não pertencia à natureza. Uma estrutura de pedra-sabão, trabalhada manualmente, com um encaixe perfeito para uma chave antiga. O suor escorria pelo rosto de Maria, misturando-se com a poeira. Ela inseriu a chave de ferro. O metal gemeu, resistindo ao tempo e à ferrugem, mas com um estalo seco que ecoou por todo o vale, a trava cedeu. O que ela viu ao empurrar aquela pequena porta de pedra mudaria o curso da história da Fazenda Três Nascentes para sempre. Lá embaixo, na escuridão profunda, o som que Tico ouvira à noite se tornou real. Não era apenas um gotejar. Era o som de um rio subterrâneo, poderoso e constante, canalizado por uma obra de engenharia magnífica que parecia ter séculos de idade. O coronel não tinha deixado para ela um deserto. Ele tinha deixado para ela o coração hídrico de toda a região. Mas havia mais. Dentro de um pequeno nicho na parede do aqueduto, protegido por uma camada de couro curtido, Maria encontrou um embrulho. Suas mãos tremiam ao abrir o que pareciam ser cartas e documentos oficiais. Ao ler as primeiras linhas sob a luz do dia, que começava a invadir a entrada, Maria sentiu seus joelhos cederem. As cartas não eram do coronel para uma amante. Eram documentos que provavam uma verdade que faria a estrutura de poder da família Custódio desmoronar como um castelo de cartas. O segredo envolvia a origem de Tico e uma traição que remontava a décadas atrás. Maria olhou para o menino, que observava a água com um sorriso puro, e depois para a direção da casa grande, onde Otávio provavelmente já planejava como tirá-la dali. Ela sentiu uma força que nunca soube que possuía. A injustiça tinha um novo adversário, e ela se chamava Maria do Socorro. Mas o que ela disse em seguida o deixou em choque. O caminho para a redenção seria longo e perigoso, e as pedras do Canto do Urubu ainda guardavam muitas respostas que Maria teria que arrancar com as próprias mãos. A guerra pelo poder e pela água estava declarada, e a empregada humilhada era agora a guardiã do maior tesouro de Minas Gerais. As cartas que Maria segurava
não eram simples correspondências de negócios, eram confissões de uma alma atormentada pelo peso da própria covardia. Enquanto a luz fraca da manhã filtrava-se pela entrada do aqueduto, Maria lia as palavras do coronel Custódio, escritas com uma letra trêmula, mas carregada de uma urgência que ele nunca demonstrara em vida. O documento principal, com selo de um cartório distante, era o reconhecimento de paternidade de uma mulher chamada Helena, a filha que o coronel tivera fora do casamento e que fora mantida nas sombras para preservar o nome da família. Helena, a mãe de Tico. Maria sentiu as pernas fraquejarem. O coronel não apenas entregara a ela o controle da água, ele entregara a vida daquele menino. Tico não era apenas o neto de um vaqueiro, ele era o sangue legítimo dos Custódio, o herdeiro que tinha mais direito àquelas terras do que o próprio Otávio. "Por que você esperou tanto, coronel?" sussurrou Maria para o vazio, sentindo uma mistura de raiva e piedade. Ela o servira por 3 décadas, acreditando que ele era um homem de princípios rígidos, apenas para descobrir que ele viveu uma mentira que condenou sua própria filha ao esquecimento e seu neto à miséria. Mas a paz que a descoberta poderia trazer foi rapidamente interrompida pelo som de um motor roncando à distância. Maria e Tico saíram da entrada oculta do aqueduto a tempo de ver uma caminhonete preta, levantando uma nuvem de poeira vermelha, parar bruscamente diante da cerca de arame farpado. Era Otávio. Ele desceu do veículo com o rosto vermelho de fúria, os sapatos de couro já cobertos pela lama seca do canto do urubu. "Eu sabia que você estaria aqui tramando algo", gritou ele, chutando uma pedra no caminho. "Eu vim aqui para acabar com essa palhaçada, Maria. Você vai assinar este documento agora, ou eu farei questão de que você saia daqui direto para uma cela." Ele estendeu uma pasta de couro com papéis timbrados. Não era um pedido. Era uma ordem. Otávio explicou com a arrogância de quem se sente dono do mundo que o canto do urubu, por um erro de demarcação de quase 100 anos, era a única passagem legal para a estrada principal e continha a servidão de água necessária para que a mineradora internacional pudesse operar. Sem a assinatura de Maria cedendo o acesso, o contrato milionário que salvaria Otávio da falência e da prisão por dívidas não passava de papel higiênico. Maria olhou para os papéis e depois para o rosto transfigurado do homem que ela viu crescer. "Eu não vou assinar nada, Otávio. Essa terra agora é minha e eu sei o que tem nela." Otávio soltou uma gargalhada sarcástica, mas seus olhos mostravam um desespero crescente. "O que tem aqui? Pedras? Escorpiões? Você é apenas uma empregada que teve sorte em um momento de senilidade do meu pai. Não me obrigue a usar a força." Mas ele não parou por aí. Nos dias que se seguiram, o isolamento do canto do urubu tornou-se uma prisão. Otávio deu ordens para que nenhum caminhão de suprimentos passasse pela estrada da fazenda. O pequeno armazém da vila, temendo represálias do homem que ainda controlava os empregos da região, parou de vender para Maria. A comida começou a escassear, e a água do aqueduto, embora abundante, estava trancada atrás da porta de pedra que Maria agora temia abrir com frequência, com medo de ser descoberta. A pressão emocional era ainda pior. Na cidade, Otávio começou a espalhar boatos cruéis. Dizia que Maria havia usado feitiçaria e ervas para confundir a mente do coronel moribundo, forçando-o a assinar o testamento. Ele chegou a levar um assistente social corrupto até a entrada da terra pedregosa, ameaçando levar Tico embora, alegando que o menino vivia em condições insalubres e que Maria não tinha sanidade mental para ser sua tutora. "Eles vão me levar, Dona Maria?" perguntou Tico certa noite, encolhido em um canto do casebre, enquanto o vento uivava lá fora. Maria o abraçou com força, sentindo a fragilidade daquele pequeno corpo. "Ninguém vai te levar, meu filho. Eu prometo." Mas por dentro, ela estava aterrorizada. Ela era apenas uma mulher sozinha contra um sistema construído para proteger homens como Otávio. O vazio interno que ela sentia, aquela sensação de ser invisível e descartável, voltou com força total. Por 30 anos, ela aceitou o seu lugar na cozinha, na sombra, no silêncio. Mas agora, o segredo que ela carregava no peito era pesado demais para ser ignorado. Ela pensava nas cartas, nas provas de que Tico era o verdadeiro dono de tudo.
Se ela revelasse a verdade agora, sem um advogado de confiança e com Otávio controlando a polícia local, as provas poderiam simplesmente desaparecer. Ela precisava de uma estratégia, de um aliado. Mas quem ajudaria uma ex-empregada contra o herdeiro da fazenda Três Nascentes? Foi então que ela se lembrou de uma frase recorrente nas cartas do coronel. Procure o doutor Arnaldo quando o sol não mais brilhar. O doutor. Arnaldo era um advogado antigo da cidade, um homem que o coronel sempre dizia ser o único com as mãos limpas naquela região, mas que estava aposentado e vivia recluso. A virada aconteceu em uma tarde de calor sufocante, quando Maria percebeu que Otávio tinha ido longe demais. Ele mandou cercar a única fonte de água que os animais do Canto do Urubu usavam, deixando os poucos bodes de Tico gritando de sede. Foi o limite para Maria. Ela percebeu que Otávio não queria apenas a terra. Ele queria que ela se ajoelhasse e implorasse por misericórdia. Ao cair da noite, guiada pelo instinto e pelos desenhos de Tico, Maria voltou ao aqueduto. Mas desta vez, ela não foi apenas para ler as cartas. Ela seguiu o fluxo da água subterrânea, tateando as paredes de pedra-sabão, até encontrar algo que o coronel mencionara em seu mapa. Uma segunda saída, um antigo túnel de serviço que desembocava muito além dos limites vigiados por Otávio, perto de uma estrada vicinal esquecida. Ela percebeu que o coronel não tinha dado a ela apenas a água e o segredo. Ele tinha dado a ela uma rota de fuga e de ataque. O Canto do Urubu não era um beco sem saída. Era um centro de comando escondido sob a terra. Mas o que ela descobriu ao final daquele túnel foi algo que a deixou paralisada. Lá, escondido sob uma lona apodrecida pelo tempo, havia um cofre de ferro maciço, o tipo que se usava em bancos no século passado. E ao lado dele, um diário datado do ano em que Helena, a mãe de Tico, desaparecera. Maria percebeu que a morte da mãe do menino não fora um acidente como todos diziam. Havia algo muito mais sombrio por trás daquela tragédia, algo que envolvia a ganância de Otávio desde a juventude. Ela sentiu um soco no estômago. O perigo era muito maior do que ela imaginava. Otávio não estava apenas tentando salvar sua herança, ele estava tentando enterrar um crime. E agora, Maria e Tico eram as únicas testemunhas que restavam. Ele achou que eu era apenas a sombra, sussurrou Maria, as mãos tremendo enquanto segurava o diário contra o peito. Mas a sombra é a primeira coisa que aparece quando a luz da verdade começa a brilhar. A determinação de Maria agora era absoluta. Ela não lutava mais apenas por um pedaço de terra ou pela água. Ela lutava pela justiça de uma mulher morta e pelo futuro de um menino que nem sabia quem realmente era. Mas ela sabia que Otávio não desistiria sem derramamento de sangue. Ele estava desesperado, e homens desesperados não respeitam leis nem vidas. O que ela não esperava era que a maldade de Otávio fosse muito além de palavras e bloqueios. Naquela mesma noite, enquanto ela planejava como chegar até o doutor Arnaldo, o brilho de chamas começou a refletir nas janelas do casebre. Otávio tinha decidido que, se não pudesse ter a terra por bem, ele a transformaria em cinzas. O fogo estava começando, e Maria percebeu que o tempo da paciência tinha acabado. Era hora de mostrar que a pior parte da fazenda guardava o poder de destruir todo o império dos Custódio. Mas ela teria que agir rápido, ou o Canto do Urubu se tornaria, finalmente, o seu túmulo. As labaredas lambiam as tábuas secas do casebre com uma fome devastadora, pintando o céu noturno do Canto do Urubu com um laranja doentio. O cheiro de madeira queimada e querosene impregnava o ar, tornando cada respiração um suplício. Maria do Socorro agiu por puro instinto. Ela não correu para salvar as poucas roupas que possuía. Suas mãos buscaram desesperadamente a caixa de metal e o diário de Helena, enquanto a outra mão agarrava o braço de Tico, que estava paralisado pelo terror. O calor era insuportável, e o estalo da estrutura cedendo parecia um aviso de que o tempo havia esgotado. "Vem, Tico! Não olha para trás!" ela gritou, sua voz rouca pela fumaça. Eles mal conseguiram cruzar o limiar da porta antes que uma viga em chamas desabasse.
exatamente onde o menino estava segundos antes. Do lado de fora, escondida entre as sombras das pedras imensas, Maria viu o vulto da caminhonete de Otávio se afastando lentamente. Ele não queria apenas assustá-la. Ele queria apagar qualquer rastro do passado, mesmo que isso significasse transformar um pedaço de terra e 2 vidas em cinzas. Mas o que Otávio não esperava era que Maria conhecesse aquela terra melhor do que ele jamais conheceria. O isolamento, que antes parecia uma punição, tornou-se o seu escudo. Ela arrastou Tico em direção à entrada oculta do aqueduto, o único lugar onde o fogo não poderia alcançá-los. Dentro do túnel de pedra-sabão, o ar era frio e úmido, um contraste brutal com o inferno que rugia lá fora. Enquanto se aprofundavam na escuridão, Maria sentiu um turbilhão de emoções que nunca se permitira viver. Durante 30 anos, ela silenciara seus próprios gritos. Ela aceitara as migalhas de afeto do coronel e as humilhações de seus filhos como se fossem o seu destino inevitável. Mas ali, abraçada a um menino que carregava o sangue de uma mulher traída, Maria percebeu que seu vazio interno não era falta de propósito, mas uma reserva de força que estava esperando o momento certo para transbordar. Eu não sou mais a Maria que serve o café e limpa o chão, pensou ela, as lágrimas finalmente correndo, não de tristeza, mas de uma fúria santa. Eu sou a única coisa que separa esse menino da morte, e não vou falhar. A situação, porém, piorou rapidamente. Ao chegarem à parte mais profunda do aqueduto, Maria percebeu que o calor do incêndio lá fora estava dilatando as pedras antigas da estrutura superior. Pequenos estalos ecoavam pelo túnel e poeira de calcário caía sobre suas cabeças. Se a estrutura cedesse, eles seriam enterrados vivos com a verdade que tanto lutavam para proteger. Além disso, o diário de Helena revelava algo perturbador. Otávio não agia sozinho. Ele tinha cúmplices dentro da mineradora internacional, pessoas que sabiam da existência do herdeiro e que estavam dispostas a tudo para garantir que a água do Canto do Urubu fosse entregue a preço de banana. Foi nesse momento de desespero, quando o ar parecia acabar e a esperança minguava, que Maria encontrou o que o coronel chamava de o coração da terra. No final de um dos ramais do aqueduto, havia uma série de alavancas de bronze, verdes pela oxidação, mas ainda imponentes. O mapa do coronel era claro. Aquelas alavancas controlavam as comportas que mantinham a água subterrânea represada. Por décadas, o coronel manteve o Canto do Urubu seco propositalmente, escondendo a riqueza hídrica para que ninguém, nem mesmo seus filhos gananciosos, pudesse explorá-la antes da hora certa. Maria percebeu a ironia do destino. Otávio achava que tinha dado a ela um deserto, mas ele entregara a ela uma represa pronta para ser liberada. Tico, me ajuda aqui, ela pediu, colocando toda a força de seu corpo contra a alavanca principal. O menino, sentindo a urgência na voz de Maria, uniu suas pequenas mãos às dela. Com um rangido metálico que pareceu um grito de libertação, a alavanca cedeu. O som que se seguiu foi como um trovão vindo das entranhas da fazenda. Água represada por tanto tempo começou a fluir com uma força descomunal, correndo pelos canais de pedra-sabão em direção às saídas estratégicas que o coronel havia desenhado. Mas a maior virada ainda estava por vir. Enquanto a água começava a jorrar lá fora, apagando o que restava do incêndio, e transformando o brejo seco em um espelho d'água em questão de minutos, Maria abriu o cofre de ferro que encontrara no túnel de serviço. Dentro dele, não havia apenas o diário de Helena, mas algo que mudaria o jogo jurídico completamente. O registro original da Fazenda Três Nascentes, datado de antes do nascimento de Otávio. O documento revelava que a terra do Canto do Urubu nunca pertenceu legalmente ao coronel para que ele pudesse testá-la a quem quisesse. Aquela área específica era uma doação de família para Helena, a mãe de Tico, como parte de um acordo de silêncio que o coronel nunca cumpriu integralmente. O testamento de Maria não era uma herança. Era a devolução de algo que já pertencia à linhagem de Tico, por direito de sangue e lei. Isso significava que todo o processo de partilha que Otávio e seus irmãos estavam fazendo era nulo.
Maria não era apenas uma herdeira de uma terra ruim. Ela era a fiel depositária de um patrimônio que Otávio tentara roubar a vida inteira. Ele achou que ganhou o jogo, murmurou Maria, olhando para o documento oficial, com o selo imperial ainda visível. Mas ele não sabia que eu estava guardando o trunfo. No entanto, o perigo não havia passado. A água liberada estava causando um alvoroço na cidade e na sede da fazenda. Otávio, ao ver o canto do urubu ser inundado e o incêndio ser apagado por uma força que ele não compreendia, percebeu que Maria ainda estava viva e que ela possuía algo que ele não podia controlar. O confronto final não seria mais uma questão de intimidação, seria uma guerra aberta. E Maria sabia que precisava chegar ao Dr. Arnaldo antes que Otávio cercasse a última saída. Mas o que ela descobriu na última página do diário de Helena, pouco antes de sair do túnel, gelou seu sangue de uma forma que o fogo não conseguiu. Havia um nome mencionado ali, o nome de quem realmente causou o acidente que tirou a vida da mãe de Tico. E esse nome não era apenas o de Otávio. Havia alguém ainda mais próximo de Maria, envolvido naquela trama de sangue. Alguém em quem ela confiara durante todos os seus anos na fazenda. Mas isso era só o começo, pensou Maria, sentindo o peso da nova traição. Ela achou que conhecia seus inimigos, mas a escuridão daquelas terras ainda guardava monstros que ela jamais imaginou enfrentar. O tempo estava correndo, e cada segundo contava para que a justiça fosse feita antes que o sol nascesse sobre as águas do canto do urubu. Maria e Tico saíram pela abertura estreita do túnel, longe do calor das chamas, mas direto para um cenário de caos. A água que ela liberara não era apenas um riacho, era uma inundação controlada que transformava o canto do urubu em um imenso espelho d'água sob o luar. Mas o alívio durou pouco. Ao longe, luzes de lanternas e o som de vozes ásperas cortavam a noite. Otávio não estava sozinho. Ele trouxera capangas e, para o horror de Maria, Zé Bento, o antigo capataz da fazenda, o homem que ela considerava um irmão de alma durante 30 anos. O nome de Zé Bento queimava nas últimas páginas do diário de Helena. Ele não apenas sabia do acidente da mãe de Tico. Ele fora pago por Otávio para garantir que ninguém socorresse a mulher naquela noite fatídica. A traição doía mais que o fogo. 30 anos, pensou Maria, sentindo o gosto amargo da decepção. 30 anos comendo na mesma mesa com um assassino silencioso. O vazio interno de Maria, que antes era uma solidão resignada, transformou-se em uma armadura de gelo. Ela percebeu que a Fazenda Três Nascentes não era um lar, mas uma teia de aranha, onde ela foi a mosca por tempo demais. Tico tremia ao seu lado, seus pés pequenos afundando na lama vermelha que agora borbulhava com a água do aqueduto. Dona Maria, eles estão vindo com a máquina grande, murmurou o menino, apontando para o ronco de um trator de esteira que se aproximava. Era a fera de metal enviada por Otávio para arrasar o que restava do canto do urubu antes que a luz do dia revelasse o segredo da água. A situação era desesperadora. Sem teto, cercados e com a verdade guardada apenas em papéis velhos que a umidade ameaçava destruir. Maria sentiu o soco no estômago da realidade. Ela não tinha armas, não tinha dinheiro, e sua reputação fora manchada pelos boatos de Otávio na cidade. Mas ao olhar para o aqueduto jorrando vida, ela percebeu que sua força não vinha do que ela possuía, mas do que ela representava agora. Eles acham que eu sou fraca porque fui submissa, ela sussurrou para si mesma, os olhos fixos nas luzes que se aproximavam. Mas o rio que corre em silêncio é o que mais fundo cava a terra. A grande virada aconteceu quando Maria, em um ato de desespero e coragem, decidiu não se esconder. Ela caminhou em direção às luzes, segurando o documento de servidão ambiental que o coronel havia registrado secretamente meses antes de morrer. Ao chegar ao limite da propriedade, ela encontrou Otávio e, para sua surpresa, 2 homens de terno cinza, os representantes da mineradora internacional que vieram conferir o terreno limpo prometido por Otávio. "Pare esse trator agora!" Maria gritou, sua voz projetando-se sobre o ruído do motor com uma autoridade que fez até Zé Bento recuar. Otávio saltou da caminhonete, os olhos injetados de ódio.
Acabou, Maria, saia da frente ou essa máquina vai passar por cima de você. Mas Maria não se moveu. Ela estendeu o documento para o homem da mineradora. O senhor deve ser o responsável pelo contrato, disse ela com uma calma glacial. Antes de derrubarem qualquer pedra, sugiro que leiam isso. Esta terra é, por decreto, uma zona de proteção ambiental em meu nome. Se tocarem aqui, sua empresa será processada internacionalmente por crime contra o patrimônio hídrico. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da água jorrando, inundando os pés de Otávio. O representante da mineradora empalideceu ao ler o documento. Ele olhou para Otávio com desprezo. Você não nos disse nada sobre uma reserva protegida, Otávio. Se isso for verdade, o contrato está cancelado agora mesmo. Otávio empalideceu, perdendo o chão. O golpe de Maria fora cirúrgico. Mas o desespero de um homem que perde tudo é imprevisível. Ele arrancou uma arma da cintura, apontando-a trêmulo para Maria. Você não vai tirar tudo de mim, gritou ele. Foi nesse momento que Zé Bento, vendo o desastre iminente e o peso da culpa de décadas, tomou uma decisão que ninguém esperava. Mas isso era só o começo da queda. O confronto final estava apenas começando, e o canto do urubu guardava um último segredo que faria todos eles se ajoelharem diante da justiça. Zé Bento deu um passo à frente, colocando-se entre o cano da arma e o peito de Maria. Já chega de mortes nesta terra, Otávio. Eu não vou deixar você carregar o sangue do neto do coronel nas mãos, como fizemos com a mãe dele, gritou o capataz, com a voz embargada pelo peso de décadas de silêncio. Antes que Otávio pudesse reagir, o som de sirenes cortou o ar da madrugada. Doutor Arnaldo, o advogado que o coronel instruíra secretamente, surgia acompanhado pela força policial, trazendo consigo as ordens de prisão por fraude, ocultação de herdeiro e a reabertura do caso de Helena. A queda de Otávio foi patética. Desarmado e algemado na lama que ele tanto desprezava, ele viu seu império de mentiras desmoronar sob a luz dos holofotes da polícia. Os representantes da mineradora, horrorizados com a rede de crimes, retiraram-se imediatamente, cancelando qualquer contrato. Sem a água, sem o acesso e com as dívidas expostas, a Fazenda Três Nascentes tornou-se um deserto sem valor para os herdeiros gananciosos. Otávio foi levado, deixando para trás apenas o rastro de sua própria ruína. Meses depois, o sol de Minas Gerais brilhava sobre um canto do urubu transformado. Maria não usou a herança para se cercar de luxo. Ela transformou a terra pedregosa em uma cooperativa de agricultura sustentável, dando emprego e dignidade aos antigos funcionários que Otávio havia descartado. A água que o coronel protegeu agora corria livre, irrigando hortas comunitárias e trazendo vida onde antes só havia poeira. O símbolo daquela vitória era a chave de ferro, agora guardada em uma moldura na parede da nova casa de Maria, não mais como um segredo, mas como a prova de que a integridade é o maior tesouro que alguém pode possuir. Na varanda, Maria e Tico observavam o pôr do sol. O menino, agora reconhecido como o legítimo herdeiro, corria alegremente entre os canais de água. A justiça de Deus escreve em linhas que os gananciosos não conseguem ler, disse Maria baixinho, sentindo finalmente o vazio em seu peito ser preenchido por uma paz profunda. Ela nunca fora apenas a empregada. Ela fora a guardiã escolhida para proteger o futuro. Se essa história tocou você de alguma forma e te mostrou que o bem sempre vence, se inscreve no canal. Eu prometo trazer histórias assim com frequência, para fazer seus dias um pouco mais leves e cheios de esperança. E me conta nos comentários de 0 a 10 que nota essa jornada de Maria e Tico merece. Eu leio tudo e adoro saber a opinião de vocês. Até a próxima história.